Corvo é um filme de 1994 estrelado pelo saudoso Brandon Lee. E ele ficou marcado na história do cinema, muito pelo fato de uma tragédia que aconteceu durante as filmagens desse filme. Vamos falar sobre ele aqui no vídeo de hoje do canal, esse filme que é um clássico da década de 90 apesar de tudo. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, é muito bom ler o seu comentário aqui embaixo. Então se prepara porque tá na hora daquele filmaço. Como eu disse, O Corvo é um filme de 1994 e ele foi dirigido pelo Alex Proyas. O Alex ele é um diretor já conhecido dentro da indústria. Ele realizou alguns filmes famosos, como Eu, Robô, aquele filme lá com Will Smith famoso da década de 2000. E também tem um outro filme dele que eu gosto bastante, que é o filme Cidade das Sombras. O filme, se eu não me engano, é de 1998 e muita gente levanta a ideia de que esse filme, Cidade das Sombras, foi a inspiração das irmãs Wachowski para fazer o filme Matrix. Mas voltando ao filme O Corvo, vamos entrar um pouquinho no que ele se baseou antes de virar um filme. O filme ele é baseado numa HQ escrita pelo James O'Barr. Essa HQ ela foi escrita ali no final da década de 80, ali no comecinho da década de 90. A HQ narra a história do casal Eric e Shelley. Os dois ali são um casal apaixonado e tal, até que eles são atacados por um grupo de bandidos. Esses bandidos eles assassinam o casal ali de maneira brutal. Após esse ato terrível, o Eric, depois de um tempo, ele acaba sendo ressuscitado por um corvo. Quando o Eric volta à vida, ele acorda meio desnorteado, sem saber o porquê daquilo ter acontecido. E logo ele descobre que a missão dele, o fato dele ter voltado à vida, era para buscar vingança. Porque os caras que tinham feito aquilo com ele estavam impunes aí, livres, e ele volta à vida justamente para buscar essa vingança ali e assim ele poder ter a paz dele. Eu lembro quando eu conheci esse quadrinho na época, na década de 90, eu era acostumado a ler HQs da Marvel, DC, esse tipo de coisa. E pra mim foi meio que um choque. Foi a primeira vez que eu li um quadrinho com uma narrativa tão densa e madura como é apresentada aqui nessa HQ. A história é pesada e o tema da HQ acaba sendo a dor e o luto. Ele transparece muito isso quando você vai lendo ali aquela história. Tell me a story. A man and a woman in love a year ago. Motherfucking mom. Já sobre o filme, eu considero esse filme uma boa adaptação da HQ. O Eric Draven aqui ele é interpretado, como eu disse no começo do vídeo, pelo Brandon Lee. O Brandon Lee, você já deve estar sabendo que ele é o filho do Bruce Lee. Ele era o filho do Bruce Lee, né, no caso. A trama do filme é muito parecida com a da HQ. Eric Draven e a Shelley, eles estão prontos estão noivos, né? Eles vão se casar. O Eric, ele é um músico, ele é guitarrista de uma banda de rock famosa. Durante a noite de Halloween, o Eric e a Shelley são atacados também por uma gangue de psicopatas e são brutalmente assassinados. Um ano se passa após esse ocorrido e a polícia até então não encontrou os culpados ali daquele ato, né? A cidade em que o filme se passa é uma cidade extremamente violenta e a polícia ela não consegue dar conta a quantidade de ocorrências e crimes que acontecem ali. Então, depois de um ano morto, o Eric então é ressuscitado. Ele acorda naquele jeito meio desnorteado, não sabe o que aconteceu e quando ele acorda ele percebe que um corvo passa a guiá-lo e ele passa a seguir aquele corvo ali. Conforme ele vai avançando, o corvo, a entidade do corvo vai trazendo para ele flashbacks e ele começa a se lembrar do que aconteceu, dos últimos momentos dele de vida. Então ele percebe que o propósito dele estar vivo novamente é ir em busca de vingança contra os algozes que tiraram a vida dele e da namorada dele. O fato de um corvo trazer o Eric de volta à vida, eu acredito que isso foi retirado da mitologia celta. Porque na mitologia celta, os corvos eles são guardiões do mundo dos mortos, digamos assim. Eles que guiam as almas ali por esses reinos. Então faz total sentido um pássaro, né, o corvo, ter trazido o Eric de volta à vida, se você puxar como referência essa mitologia. Eu gosto muito da estética desse filme aqui. Ele tem um clima meio soturno, uma vibe meio gótica e noir ao mesmo tempo.
A fotografia, ela é escura, ela pode ser um pouco escura, mas ela é bem estilizada e combina com o clima que o filme quer passar. Inclusive as cenas que são mais vivas, que tem mais cores, são justamente as cenas de violência. Já que nas cenas de explosões ou nas cenas que a cidade está em chamas, né, as cores acabam sendo mais vibrantes, assim, o que dá um contraste com o restante do filme. Esse filme também tem cenas bem marcantes, com linhas de diálogo muito boas. Não só isso, mas essencialmente ele é um filme de ação também, e as cenas de ação são muito boas, com cenas de perseguições maneiras e tiroteios, toda aquela coisa, tudo que faz um bom filme de ação. Acredito que o diretor ele é muito competente na realização desse projeto aqui. Não tem como falar desse filme sem mencionar sua trilha sonora. Um dos pontos altos também desse filme é a trilha. Como o filme ele possui essa estética rock and roll, até no visual do Eric, o fato dele ser um guitarrista, não podia ser diferente a trilha sonora do filme. Então aqui você tem uma série de bandas famosas que compõem a soundtrack desse filme. Então você vai ter aí, ó, só pra você ter uma ideia, Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails, The Cure e uma série de outras bandas aí que dão um clima foda pra esse filme. Apesar desse filme ser um clássico, ele é lembrado até hoje, porém, hoje em dia, muitas das vezes quando ele é lembrado, ele não é lembrado pela sua qualidade em si, mas sim pelo ocorrido que aconteceu durante as filmagens desse filme. O filme já estava praticamente finalizado, e durante a gravação de uma cena que envolvia uma arma de fogo, essa arma de fogo ela era para estar carregada com balas de festim, porém, por um descuido da produção ali, a arma acabou vindo carregada com munição de verdade, cara. Então, durante aquela cena ali, envolvia uma cena em que o personagem do Eric Draven ia levar um tiro. Só que quando o camarada lá atirou nele, a bala era de verdade. A produção demorou um pouco para perceber que tinha de fato acontecido um acidente. Porém, quando eles perceberam que tinha ocorrido de fato, eles pegaram ali o Brandon o mais rápido possível, botaram num carro e levaram para o hospital. Porém, eles conseguiram chegar lá, o Brandon ele chegou aí para a mesa de cirurgia, porém era tarde demais. E em 31 de março de 1993, a carreira de Brandon Lee se encerrava de maneira trágica. Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. And yet everything happens only a certain number of times. And a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? An afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Em virtude desse fato, até hoje tem muita gente que levanta algumas teorias de conspiração que eu não vou entrar nesse mérito aqui no vídeo, essa coisa das teorias que a galera levanta aí. Muita gente que diz que na verdade não foi um acidente, que ele poderia ter sido assassinado e tal, mas como eu falei, são só teorias que a galera cria, devido ao Bruce Lee também ter morrido em circunstâncias duvidosas, digamos assim. Então fica essa teoria, tem até uma teoria grande aí na internet, que a família dos Lee ali teria uma maldição envolvendo por trás ali. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Após a morte do Brandon Lee, o diretor Alex Proyas, que já estava com o filme pronto, né, praticamente, ele finalizou as últimas cenas ali com o uso de um dublê. A mãe do Brandon Lee e a noiva dele, elas chegaram até o diretor e incentivaram ele para que ele lançasse o filme sim, que ele não adiasse ou não deixasse de lançar aquele filme, já que isso também seria uma espécie de honrar a memória do Brandon Lee, né, sendo o último trabalho dele. E apesar de ter sido marcado por uma tragédia, o Corvo ele foi bem na época do lançamento, inclusive ele concorreu a prêmios como o MTV Movie Awards em 1994. Esse primeiro filme ele foi um sucesso, como eu disse, o que gerou sequências. O filme ele teve algumas sequências, inclusive uma série de TV, porém, nenhuma das sequências do filme em si foram boas. Eu, pelo menos, não gosto de nenhuma. O segundo filme eu acho muito ruim, o terceiro também não é bom, e tem a série, como eu falei, que se eu não me engano, é interpretado pelo Mark Dacascos, porém eu não sei se assistindo hoje em dia se ainda seria bom. O contrário desse filme, que eu reassisti esse filme esses dias aí, e ele continua sendo
um filé, a nata da década de 90 aí, um filme excelente. Portanto, se você nunca viu o Corvo, vale dar uma chance para esse filme aí. Esse que é um clássico, um drama gótico de ação e um clássico da década de 90 aí, mesmo envolvendo algumas polêmicas e a tragédia em relação à morte do Brandon, ainda assim ele merece sim ser lembrado e apreciado.